Olá a todos, sou o professor Francisco Maia e nesse vídeo exercício eu vou estar fazendo o exercício 6.48 aí da primeira lista de trabalho, ok? Então esse aí vai ser o terceiro exercício dessa sessão noturna, por isso a gente tem esse holofote aqui atrás de mim, está refletido no quadro. Mas vamos lá, o que trata esse exercício? Esse exercício trata de um avião, ok? Que está se deslocando ele está ascendendo, ele está subindo com uma velocidade constante. Então, ele tem uma velocidade de ascensão que eu vou colocar, não vou colocar em cima do avião, porque não vai confundir com força. Então, ele tem uma velocidade aí de ascensão de 150 metros por minuto. Essa é a velocidade de ascensão dele. É uma velocidade constante, ok? Ele também, obviamente, o avião não pode se deslocar só para cima, ele também tem uma velocidade para frente, né, na direção horizontal, mas o problema não trata disso. O problema trata só a ascensão vertical do avião. Okay? Mas a gente sabe que tem, óbvio, tem que ter uma velocidade horizontal também. Okay? Além disso, ele disse que o avião tem uma potência total de 75 kW. Essa é a potência total aí do motor dele. E que ele está rodando o motor à potência máxima. Okay? 75 kW. E aí ele pergunta o seguinte: se o avião está rodando a potência máxima de 75 kW e ele está subindo só a 150 metros por minuto, qual é a fração da potência desse motor que está realmente elevando o avião? Né? Então, quantos por cento desses 75 kW está sendo usado para elevar a altitude do avião? Essa é a pergunta. Okay? Então, como a gente resolve? A gente vem aqui, como sempre, faz um diagraminha de corpo livre no avião. Então, a gente sabe que tem nele o peso, força-peso para baixo. Pelo amor de Deus, não vem aqui e põe a força normal para cima, não, hein? Todo mundo, não, pessoal, força normal para cima. Não, gente, normal é só quando está em contato com a superfície. O avião está voando, não tem força normal, mas não tem contato com nada. Mas o que a gente sabe, pelo que ele diz, né, é que só uma fração da força do motor, dos 75 kW, está sendo usado para sustentar o avião. Então, o avião, normalmente, ele tem uma força de sustentação aqui, para cima, que é chamada de sustentação, né? Eu vou chamar só de... vou chamar de M, que é a força do motor na direção Y. E, obviamente, o motor também faz uma força para frente aqui, que eu vou chamar de força do motor na direção X. E, obviamente, tem a força de arrasto aqui para trás, que é o atrito. Então, vou colocar força de arrasto. Então, essas são as forças atuando no avião. A gente não vai se importar nesse problema com a direção X, ok? Então, coloquei aqui, mas a gente não vai ligar muito para isso, para essas forças na direção X, ok? A gente vai tratar do problema só na direção Y. Mas eu coloco aqui para vocês entenderem que, na verdade, o motor do avião ele não faz uma força para cima nem para frente. Ele faz uma força que é a combinação dessa força do motor para cima e força do motor para frente, né? Então, na verdade, quando o motor do avião faz uma força nessa direção meio inclinada aqui, né? Essa é a direção que o motor do avião exerce força, nessa direção inclinada aí. Ok? Então, peraí, vou apagar essas setinhas aqui, porque essas setinhas da velocidade já estão causando confusão. Já. Tá aí. Então, a força real que o motor faz é nessa direção inclinada aqui, ok? Mas, tudo bem, a gente não está interessado na direção X nesse problema, a gente está interessado só na direção Y. Então, vou tirar isso daqui. E tá aí, deixa cortado aí a direção X, e a gente vai tratar só na direção Y.
A gente poderia, do problema, dizer que esse cara, ele também tem velocidade constante na direção X, ok? Porque ele diz que a velocidade do avião é constante. Então, ele não está acelerando na direção X. Significa que essa força do motor em X exatamente compensa a força de arraste aqui, de forma que ele fica em velocidade constante. Então, quando ele te pergunta qual é a fração da potência que está sendo usada para elevar o avião, na verdade, a gente vai descobrir também qual que é a relação entre mx e my, né? Elas não vão ser do tamanho parecido assim. No fim, a gente vai ter algo que é assim, né? Então, vai ter o motor faz a maior parte da força para frente e uma pequena parte da força para cima, né? Então, é mais ou menos, a gente vai ver que é algo mais ou menos assim, né? O motor faz a força dele toda para frente e parte dessa força é transferida para a força de sustentação, mas é uma parte normalmente pequena. Okay? A maior parte do trabalho que o motor faz é para compensar o arrasto aqui, ó. Então, a gente vai ver que ele gasta uma potência gigantesca só para compensar esse arrasto aqui. É uma potência muito pequena que é usada para realmente elevar o avião. Ok? Então, vamos começar aqui o problema. Vamos lá. Como que a gente faz isso? Primeira coisa que a gente se dá conta, na direção Y aqui, isso é um problema de equilíbrio. Okay? Por quê? Porque ele diz que tem uma uma velocidade de elevação constante de 150 metros por minuto. Constante. Então, quando tem essa palavra que a velocidade é constante, significa que não tem aceleração. Porque se tivesse aceleração, a velocidade estaria variando. Então, a palavra constante é muito importante, ela vem e diz para a gente que não tem aceleração na direção Y. Ou seja, esse é um problema de equilíbrio. Força na direção, somatório das forças na direção Y tem que ser igual a zero. Okay? E aí a gente vê que tem a força do motor na direção Y menos o peso, tem que ser zero. Ou seja, a força do motor na direção Y tem que ser igual a mg. Ah, tem mais uma informação, puxa vida. Ele fala a massa do avião, né? Eu não coloquei aqui, mas ele fala qual é a massa do avião. Vou escrever aqui. A massa do avião é 700 quilos. E aí a gente consegue calcular essa força aqui, ó. Então, essa força do motor vai ser... Bom, tudo bem, 700 vezes 9,81, que dá... Cadê? 6.867. 6.867 newtons. Tá aí. Essa é a força... não, isso não é o resultado ainda. Essa é só a força do motor na direção Y. A gente está interessado em calcular uma potência, né? Ele diz para a gente vai calcular a fração dessa potência, fração da potência do motor que está sendo usado para elevar o avião. Então, a gente está interessado em calcular a potência, por isso eu calculei essa força. Porque da força a gente vai obter o trabalho e do trabalho a gente vai obter a potência. Okay? Então, é sempre bom manter em foco aí o objetivo, que é a potência. Então, só para você lembrar, a gente quer calcular a potência na direção Y. Okay? A potência na direção Y vai ser o trabalho na direção Y dividido pelo intervalo de tempo. E o trabalho na direção Y vai ser a força na direção Y de sustento, a força do motor aqui, né? Força do motor na direção Y vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo dividido pelo tempo. Então, esse é o nosso caminho aí. Então, a gente está aqui, a gente acabou de calcular a força do motor. Agora, a gente vai calcular o trabalho. Depois, a gente vai calcular a potência. Okay? Então, está aqui, calculada a força. A gente sabe que... Deixa eu... Em 1 minuto, o avião se desloca 150 metros. Então, está aqui o deslocamento dele. O deslocamento dele vertical é 150 metros. Ele leva 1 minuto para fazer isso. Okay? Então, a gente já pode calcular o trabalho do motor
que vai ser igual a força do motor vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Aí a gente vê de novo. O deslocamento é para cima, né? O deslocamento é na vertical para cima. A força está apontada vertical para cima, na mesma direção da força. Então, esse ângulo aqui vai ser 0. O cosseno de 0 é 1. Então, o trabalho realizado pelo motor vai ser 6.867 vezes 150 vezes cosseno de 0, que é 1 isso daqui. Então, o trabalho realizado pelo motor é simplesmente, agora sim, um número gigante aqui. Tá aí, 1.030.050 joules. Esse é o trabalho que o motor faz. Okay? Muito bem. A gente vem para o lado de cá. Já está a fórmula ali em cima. Agora a gente quer calcular a potência que esse motor está desenvolvendo na direção Y. Né? Qual que é a força, a potência que essa força na direção Y está realizando. A gente já sabe que ela realiza essa quantidade gigantesca de trabalho. Agora a gente vai calcular a potência do motor na direção Y. Que vai ser o trabalho na direção Y dividido pelo intervalo de tempo. A gente sabe quanto deu o trabalho. 1.030.050. E em que intervalo de tempo ele realizou esse trabalho? Em 1 minuto. Okay? Então, o intervalo de tempo aqui é 60 segundos. Tá aí. A potência do motor na direção Y, eu fiz essa conta, deu 17.168 watts. Ok? Que é 17,2 quilowatts. Então, a gente pode arredondar isso aí para 17,2 quilowatts. Agora, a gente já tem praticamente o resultado, ok? Repara que ele quer a fração da potência total do motor. Então, a potência total é 75 kW. Na direção Y, o motor está empregando só, mesmo quando ele está ligado à potência máxima, só 17,2 kW é que, de fato, impulsiona o avião para cima. Okay? Então, ele pede a fração, não o número. Então, a gente tem que transformar isso em porcentagem. Você pode fazer uma regra de 3, 75 kW representa 100%, 17,2, enfim. Então, a potência, como eu coloquei aqui, na direção do motor, na direção Y, calculado em porcentagem, vai ser 17,2 dividido por 75 vezes 100. Isso deu 22,9%. Esse é o resultado. Então, quando o motor está à potência total, só 23% da potência dele é que, de fato, é usado para impulsionar o avião para cima. O resto, 77% da potência dele é usado para compensar a força de arraste. Então, você vê que a proporção desses vetores aqui, ela é mais ou menos do jeito que eu desenhei, né? Esse daqui é só 23% do tamanho desse. Então, se esse daqui fosse 100, esse daqui ia ser 23, o tamanho dele para cima. Aqui. Então, você vê que a potência do motor, a maior parte dela é usada para compensar a força de arrasto aí do vento. E por isso a aerodinâmica é tão importante nas aeronaves. Espero que tenha ficado claro. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá.